E aí agora eu vou entrar nesse texto. Mantenha sua Bíblia aberta. Olha o que está acontecendo aqui. A palavra diz assim para nós, olha: desde então Jesus começou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, tem tradução que está perseguições, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto. Então olha só, Jesus anuncia para Pedro e os demais discípulos que que seria necessário ele passar por tudo isso e depois ser morto. E aí ele fala assim: ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele termina de falar isso, levanta-se Pedro, que era um dos discípulos, que ele tinha acabado de falar com Pedro que ia começar a igreja através da vida dele. Pedro se levanta, e o que Pedro fala, irmãos? Pedro fala assim, olha: e tomando o Pedro, começou a repreendê-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aí eu vou trazer para nós hoje. O evangelho não é para você ter compaixão de você. O evangelho nunca vai ser para você ter compaixão de você. E muitas vezes o inimigo fala no seu ouvido e você nem percebe, como usou a boca de Pedro: tenha compaixão de ti, não morra. Não morra. E o que quando eu falo não morrer, irmãos, eu não estou falando morrer literalmente no corpo, mas eu estou dizendo morrer para as vontades. No nosso contexto é morrer para as vontades. Precisava de alguém morrer na cruz. E quando a gente fala da nossa cruz, nós estamos falando de abnegar-se a si mesmo. Nós estamos falando de um evangelho entrega. Irmãos, se a gente analisar bem, eu vou falar algo aqui que a princípio vai soar muito pesado, mas a gente vai esmiuçar um pouco sobre isso. Se a gente analisar bem, a igreja evangélica se tornou uma igreja, vai doer agora, anticristo. Pastor, anticristo não é a besta? Também. Mas o que é alguém anticristo? É alguém que não quer o que Cristo fez. É alguém que é contrário a ser Cristo, é ser anticristo. E o que é então ser Cristo? É ser o sacrifício. Só que a gente não quer o sacrifício. A gente quer ser pró-Jesus e anticristo. Por quê? Porque enquanto Jesus vivia na terra, ele era até venerado. Quando ele entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que o povo gritava, colocava os ramos nas ruas, enfeitava suas casas, suas portas, e gritava: Hosana, 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 Hosana. Claro que ele tinha a sua perseguição, mas ele tinha também a sua veneração. Ele tinha os seus seguidores, ele tinha uma multidão que seguia, enquanto ele era Jesus. E isso para nós está muito bom, porque enquanto eu tenho Jesus, eu sou Jesus, eu desfruto dos benefícios dele. Mas o propósito, pegue isso aqui, irmãos. O propósito de Deus nos fazer Jesus é para que depois nós tenhamos uma consciência de ser Cristo. E muitos de nós, pelas doutrinas, pelos próprios ensinos, pela maneira conduzida pelas igrejas, nós nos tornamos muito pró-Jesus e muito anticristo. Porque as pregações sempre foram assim: vem buscar a tua bênção, vem buscar o teu milagre, pare de sofrer, vem buscar a sua... Claro, irmãos, isso vale muito para quem ainda é perdido, mas para nós que somos cristãos, o nosso evangelho é outro. Quando Jesus tratava com a multidão, ele dizia, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Porque era um evangelho de salvação. Mas quando ele tratava com alguém que já era salvo, era um outro evangelho, era esse aqui. Que um pouquinho à frente, no próximo versículo, o que ele fala? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu já disse isso aqui, vou repetir: a igreja tem dificuldade dessa transição do vinde a mim para tomar a cruz.
E aí a gente fica anos, e graças a Deus a gente não faz isso mais, mas a maioria ainda faz, fica anos e anos na igreja, no vinde a mim, recebe a sua vitória, a sua bênção. E a gente fica a vida inteira como um cachorro correndo atrás do rabo, e girando num lugar só, onde a igreja virou um lugar de pessoas muito mais egocêntricas do que cristãs. A consciência de muitas pessoas se reunirem num lugar como este, eu estou falando a nível geral, é muito mais de buscar alguma coisa para si do que se oferecer, se entregar. Isso é tão sério que mesmo na época de Pedro como um discípulo de Jesus, e um grande discípulo, um dos melhores deles, emprestou a boca para o diabo, quando ele falou assim: convém que eu morra, convém que eu me entregue, convém que me persigam, convém que eu sofra. Pedro abre a boca, o próprio Satanás usa a boca dele e fala: tem compaixão de ti, Jesus. E esse é o evangelho que temos vivido, onde a maior compaixão que a gente exerce não é o próximo, é nós mesmos. Não, eu sofrer? Não, eu entendo que eu fui salvo para viver. Não, você não foi salvo para viver. Olha como isso é uma nova consciência. A gente aprendeu que a gente foi salvo para viver. Não, nós não fomos salvos para viver, irmãos. Foi necessário sim nos dar vida, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então eu tive que receber alguma coisa para dar. E Deus sim, eu estava morto nos meus delitos, Ele me deu a vida. Só que depois que Ele me deu a vida, Ele agora está pedindo a minha vida a favor de outros que ainda não têm a vida, que talvez está lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Por isso que Ele fala: se um grão de trigo não morrer, não dá fruto. Jesus nos deu o exemplo vivendo ou morrendo, vivendo uma vida regalada ou subindo a cruz. Então veja que desde a época de Jesus, quando ele anuncia a morte dele, o próprio Pedro, inspirado por Satanás, e este Satanás infelizmente distorceu a mensagem do evangelho na igreja de Cristo, irmãos. Porque é esse mesmo Satanás que usou a boca de Pedro e infelizmente não teve êxito, tem sido o espírito que tem usado o espírito das pregações e que teve êxito. E hoje a gente tem muito mais uma consciência de estar aqui para receber, de ser crente para receber, de ser salvo para receber, do que ser salvo para dar. Ah, eu sou salvo para viver. Não, você não é salvo para viver, irmão. Eu sei que isso pode deixar você doido, mas você é salvo para morrer. Ele nos deu a vida e está pedindo a vida. Claro que esse morrer, eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morrer para si mesmo. Como Paulo falou, eu já estou, mas ele não estava na prática, mas ele estava falando de uma consciência de entrega. Ele disse assim: eu já estou crucificado com Cristo. Não que ele subiu a cruz, mas ele vivia uma vida de quem subiu a cruz. E ele disse assim: eu já estou crucificado com Cristo, ao ponto de não mais viver eu, mas Cristo vive em mim. Então ser pró-Jesus é muito fácil. A questão agora é a gente ser pró-Cristo, porque nós não fomos chamados para ser anticristo, nós fomos chamados para ser pró-Cristo. Mas por que a gente quer ser anticristo? Porque Cristo sofreu, e muitos não querem sofrer. Mas o evangelho não é para viver, o evangelho é para morrer. Ah, pastor, eu nunca ouvi assim. Eu também não. Ah, eu não aprendi assim. Eu também não. Ah, não é pregado isso por aí. Eu sei. Mas esse é o evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Prova disso que Pedro não falou pela sua própria boca. O próprio Satanás usou a boca dele. E você acha que esse mesmo Satanás não tem distorcido esse evangelho nas igrejas? Claro que tem. As pessoas são tão egoístas hoje que só pensam em trocar de carro, ter uma casa melhor, uma vida melhor, mais dinheiro no banco. Só nega dízimo, só nega oferta, não financia um missionário, não faz nada para Deus, não ganha uma alma, não faz nada. Por quê? Porque eles não são
pró-Cristo, eles são pró-Jesus. O que eu posso receber? O que é bom para mim? O que Deus pode me dar? Não, Ele já te deu, Ele já morreu, Ele já pagou. Agora Ele está esperando o que você vai dar para Ele. Eu estava lá em Portugal, e aí o pastor lá onde eu estou indo, na igreja lá, ajudando lá, desse que a gente está falando aqui não é a nova consciência. Não é a nova consciência, que se você vai compartilhar essa mensagem para alguém aí fora, os caras vão ficar doidos. Aquela igreja ela pirou? Não pirou não. Satanás que pirou essas igrejaiadas tudo aí. E tinha pirado a nossa também. Porque a nossa consciência foi uma consciência diferente. Deixa eu procurar onde eu tenho prazer, onde me faz bem. Não, querido, a cruz já te fez bem. Não tem mais nada para te fazer bem senão a cruz. Agora é a hora de você subir a cruz para fazer outros bem. Esse é o evangelho. E eu estava lá nessa igreja, o pastor me chamou para uma reunião, ele estava preocupado comigo, e ele me perguntou assim: pastor, você está gostando dessa igreja? E ele ouviu uma resposta que ele começou quase a chorar na hora. Eu disse para ele assim: pastor, se eu estivesse gostando dessa igreja, alguma coisa estava errada comigo, ou talvez não me faria tão bem, porque eu não vim aqui para buscar alguma coisa que eu goste, eu vim aqui para servir. E não importa se eu vou gostar, claro que eu não falei gritando assim, tá, irmãos? Falei, não importa se eu vou gostar ou não vou gostar, eu vim aqui para servir. E talvez se eu não, falei assim para ele, talvez se eu não gostar, é aqui que eu vou ficar, pastor, porque eu quero arder, eu quero queimar, eu quero servir. E o olho dele começou a encher de lágrimas, e ele disse assim para mim: eu nunca ouvi isso. Ele disse mais para mim, eu falo isso para a glória do Senhor. Ele disse assim: cara, você é um cara sério, já passou muita gente por aqui, mas ele disse, irmãos, ele disse, a glória do Senhor, eu não vi ninguém como você ainda. Eu não sou essa frase comigo, eu falo isso para a glória do Senhor. Mas porque isso está sendo construído dentro de mim, irmão. Não sou melhor que ninguém, mas é uma nova consciência de evangelho. É uma nova consciência. Mas o que acontece com a igreja de Cristo hoje? Ah, aqui está com um probleminha aqui ou ali, então deixa eu ir para outro lugar que me faça bem. Não, se a igreja 2 não me fizer bem, eu ainda tenho a igreja 3. Se a 3 não fizer bem, eu vou para 4. Se der 4 o pastor pregar uma coisa que não me agrade, eu vou para a 5ª. É assim que está, irmãos. Paulo preparou Timóteo, que serve para nós hoje, sobre isso. Falou assim: olha, vai chegar um tempo, e será o último tempo, onde eles vão coçar os ouvidos, e eles vão se cercar de mestres, olha lá o texto, segundo a sua própria cobiça. Então veja se esse é o evangelho de Cristo, o evangelho onde eu estou buscando a minha própria cobiça. Não, isso não é cristianismo, isso é egocentrismo. Cristianismo é quando eu busco a cobiça de Cristo, quando eu busco o querer de Cristo, a vontade de Cristo, ainda que eu morra. Aí sim eu estou no evangelho. Caso contrário, eu sou um perambulante em igreja, irmãos. E é o que está acontecendo por aí. Porque as pessoas, e eu não vou nem culpar esse povo não, irmãos, é porque é ensinado isso. A partir do momento que eu perco o referencial do que a cruz fez por mim, o que me resta é isso mesmo, irmão. Porque eu vou estar sempre pensando que está faltando alguma coisa em mim, e eu vou estar buscando isso em algum lugar. Mas quando eu tenho a consciência que Cristo já fez tudo por mim, que está tudo pago, que está tudo consumado, que não há nenhuma carência mais, porque eu sou completo nele, só me resta dar e me entregar. Então eu preciso saber, não é o que vão me oferecer, porque Cristo, ninguém vai ganhar de Cristo no que já me ofereceu. Então eu não tenho que preocupar em o que vão me oferecer, o que a igreja vai me oferecer. Qual a igreja, qual a denominação que vai me oferecer algo nela maior do que Cristo me ofereceu na cruz?
Qual igreja que vai competir com a obra da cruz? Agora, quando eu não tenho essa consciência, eu vou estar buscando mesmo em algum lugar o que seja maior que a cruz, porque a cruz para mim é uma meia-verdade. Jesus, ele não é adição, irmãos. Jesus, ele é substituição. Jesus, ele não se adicionou na nossa vida. Jesus, ele veio para substituir a nossa vida, de modo que a gente não seja mais nós, mas seja ele. Então são pessoas que ainda não entenderam a obra da cruz, porque a partir do momento que eu tenho consciência do que a cruz fez por mim, eu tenho uma outra consciência. Eu tenho uma outra consciência que nada e nem ninguém tem algo a mais a me oferecer. E não vai ser uma denominação ou outra, uma igreja ou outra que vai me oferecer. E eu começo a entender que é tão completa a obra da cruz, é tão suficiente, basta tanto, que eu começo a entender que eu não preciso de mais nada, irmão. Porque tudo que eu preciso está na cruz, tudo que eu preciso está num Deus que habita dentro de mim, porque Ele é tudo. E se Ele é tudo, tudo está dentro. Então agora eu começo a ter uma consciência de alguém, que eu sou alguém que me dou, me entrego, me sacrifico, para aqueles que ainda não têm a cruz que eu tenho. Então é como a palavra inicial, você não vem aqui porque você está precisando de uma bênção, de uma vitória. Não, você vem aqui porque você tem uma consciência que tem algum irmão que pode estar precisando, você vem aqui para servi-lo. Você vem aqui para estar no corpo, para estar junto, para adorar. Você vem aqui para prestar um culto, não para assistir um culto. Você vem aqui para abençoar, não para ser abençoado. Você tem uma consciência de entrega. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente o espírito do anticristo, eu sei que é pesado isso, mas é para você refletir mesmo. O espírito do anticristo está rondando as igrejas. E está, você acha que Satanás, irmãos, tinha algum problema com Jesus? Não. Ele tinha problema com Jesus se tornar Cristo. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela teria um filho, o anjo falou para ele: o seu nome será Jesus, Emanuel, Jesus. Enquanto Jesus, eu já disse isso aqui, tá, irmãos? Enquanto Jesus viveu nessa terra, em vida, ele só foi Jesus. Ele só se tornou Jesus Cristo quando ele subiu a cruz. E aí então ele se tornou o nosso Cristo. E qual é o nosso problema? Resistir à cruz. Então, se eu resisto à cruz, eu não quero ser Cristo. E se eu não quero ser Cristo, eu sou anticristo. Se eu não quero sacrifício, se eu não quero renúncia, se eu não quero entrega, há um problema comigo com a questão de Cristo. Eu estou muito bem, sou pró-Jesus. E eu consigo lidar muito bem como um salvo por aquilo que Jesus subiu à cruz e se tornou meu Cristo. Ele me salvou. Mas quando se trata de eu ser Cristo, foi exatamente isso que aconteceu com ele quando ele falou para Pedro. Satanás usa a boca dele e fala assim: tenha compaixão de ti. E a gente fica com muita compaixão de nós, né? Às vezes a gente tem dificuldade para fazer o mínimo. O mínimo, irmãos. Porque às vezes você tem dificuldade de dar um dízimo, dar uma oferta, quando na verdade é muito mais do que isso. Deus te chama para ser a própria oferta. Nós fomos chamados não é para dar oferta, dar dízimo, oferta. Isso é o mínimo, irmãos. E que muita gente não consegue, porque é um espírito de anticristo. Por quê? Porque ele pensa o seguinte: se eu entregar o dízimo, eu vou sofrer, vai faltar. Isso é espírito de anticristo, porque está preocupado com as contas dele a pagar. Então ele não está conseguindo nem dar oferta, que dirá ser a oferta, por causa desse ensino de um cristianismo que não tem nada de cristianismo, mas tem muito de egocentrismo. Egocentrismo. E aí, irmãos, já vai partir para o encerramento aqui.
E aí quando Satanás usa a boca de Pedro e fala assim, olha, e tomando o Pedro começou a repreendê-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Olha o que Satanás fala. Satanás não queria que Jesus se tornasse o Cristo. Por quê, irmãos? Por quê? Porque se Jesus não morresse por você, o seu pecado, o meu pecado não seria perdoado. Ele pagou a dívida que era sua e minha. Estávamos todos condenados. Então por isso que Satanás usou essa estratégia. Falou assim, olha, não morra, porque se você morrer, outros serão salvos. E ele usa isso até hoje. Não morra, não se entregue, porque se você se entregar, muita gente vai ser salva. Não vá para uma missão, não vá fazer a obra, não financie o reino, não faça, porque se você fizer, outros serão salvos. É a mesma mensagem, irmãos, que Satanás usou Pedro. É a mesma mensagem. Eu estava em Moçambique em 2018. Eu estava faltando uns 3 dias para vir embora. Eu ainda estava morando no Brasil, claro. E aí, eu já tinha feito muitas coisas nos dias que eu fiquei lá. Mas sabe quando eu tinha um vazio ainda? E eu cheguei para o Rosano e falei assim, Rosano, vamos fazer o seguinte. Tive uma ideia assim. Dessa vez também eu tive uma ideia muito bacana lá, que vai dar um grande resultado. Depois eu conto quando realmente acontecer. Mas foi algo de Deus mesmo que veio dessa vez também. E em 2018 também foi algo muito poderoso. Eu falei, Rosana, vamos fazer o seguinte. Tinha 6 comigo, uma equipe. Falei assim, eu vou pedir dinheiro para esse povo. E nós vamos comprar um monte de cesta básica. Nós vamos pegar os carros. Rosana tem 2 carros de 7 lugares. Nós vamos encher os carros e nós vamos sair para uma quebrada aí. Vamos enfiar para a África dentro. Pode ser até um lugar que a gente nem conhece. E a gente vai chamar eles através da cesta básica. Porque quem não quer uma cesta básica? E na hora que eles vierem receber, a gente fala de Jesus para eles. Rosano muito doido também. Não, bora. Eu chamei a equipe. Falei, ó, gente, a gente vai fazer isso. E o pastor que estava com a gente também, era de Belo Horizonte, o pastor Geraldo, falou assim, não, Zé, catamos dentro e tal. Cada um deu uma oferta, juntamos aquela oferta toda. E deu até mais do que eu esperava. No outro dia o Rosano foi lá no mercado, comprou um monte de alimento, mas muito alimento, sacos e sacos de alimento deu para comprar. Colocamos, abarrotamos o carro de alimento, colocamos também biscoito para criança. E aí o Rosano teve uma ideia, nós vamos lá na mãe do Richard. Richard é um membro da nossa igreja lá, que a mãe dele mora longe. Porque pelo menos a gente já tem um ponto de contato. Pronto. Preparamos tudo, num sabadão, cedão, nós fomos para esse lugar. Bem longe. É uma pena que eu não preparei o que eu estou falando aqui agora, senão eu ia mostrar em vídeo para vocês. Está tudo aqui no celular. E aí nós fomos para esse lugar, 2018. Entregamos cestas básicas e começamos a pregar o evangelho. Pregamos para a mãe do Richard, que era de uma seita pesada lá. E fomos pregando. Hoje, irmãos, depois de 3 anos, porque eles continuaram indo lá, nós temos debaixo de uma árvore lá na frente da casa desse irmão, da mãe desse irmão, uma igreja. E hoje dá umas 80 pessoas somando as crianças lá. Lota. Teve uma cena lá de uma senhora lá que a gente foi orar pelo filho dela e não sabia de Jesus, não conhecia Jesus. Falamos para ela de Jesus. Eu estou lá pregando agora, desse ano. Eu estou lá ministrando a palavra. Eu olhava para ela e falava assim, eu lembro dela de algum lugar. Eu lembro dela, ficava tentando lembrar. E no final da pregação o Espírito Santo me lembrou. Era a mulher de uma das casas que a gente foi entregar a cesta. Está lá uma multidão adorando Jesus. Adorando Jesus. Por causa de uma atitude, de uma entrega. Então há várias formas de você servir a Deus. Encontre a sua. Cada um tem uma graça, encontre a sua. Cada um tem um dom, encontre o seu. Cada um tem alguma coisa para dar, vê o que você pode dar. E vamos parar um pouquinho com esse papo, que eu estou orando pelos missionários. Orar, irmão, é uma missão sim, de todos. Mas mais do que orar, é enviar ou ir. Ore sim,
mas é uma missão de todos. Agora, se você não pode ir, invista. A Ucrânia está lá, irmãos, olha isso aqui. A Ucrânia está lá, está sendo perseguida. Vamos orar, vamos avisar Deus, para ver Deus, se Deus fique sabendo que a Ucrânia está tendo guerra. Vamos orar a Deus, para Deus proteger a Ucrânia. Parece umas coisas sem sentido, irmãos. Eu não estou dizendo que não é necessária a oração, pelo amor de Deus, mas na palavra oração tem a palavra ação. Quantos da igreja pensou nisso? Espera aí, quantos ucranianos hoje estão precisando de ajuda financeira? Quantos ucranianos hoje estão hospedados em lugares na Moldávia, na Romênia, na Polônia, na própria Inglaterra, e que está precisando de recursos financeiros? Eu tenho que descobrir isso, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu sei para onde nós podemos mandar dinheiro, para ajudar a matar a fome das pessoas que estão lá, sem trabalhar, sem fazer nada. A igreja que eu fui mesmo, tem 24 pessoas da Ucrânia lá, e o pastor me chamou e falou: pastor, me ajuda, a gente precisa de dinheiro aqui. Nós acolhemos 24, mas a gente não tem comida. Foi quando nós mandamos uma oferta, e já está na hora de mandar mais uma. Isso é uma ação, isso é ser Cristo na vida das pessoas, isso é servir, gente. Mas Satanás sempre vai falar para você sobre o mais cômodo, que é você reter, que é você não financiar ninguém, que é você não fazer a obra de Deus, que é uma obra sem cruz. Mas não existe evangelho sem cruz, irmãos. E aí depois que Pedro fala para Jesus assim: de modo nenhum tenha compaixão de ti, Jesus fala assim: olha, quando ele fala, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Presta atenção nisso aqui, para a gente encerrar. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas do alto. Tem muita gente assim. A gente não está compreendendo as coisas do alto. A gente está vivendo muito, compreendendo muitas coisas da terra, e a gente quer mais e mais. Mas o Senhor está nos chamando para compreender as coisas do alto. E Ele fala assim: não compreendes as coisas do alto, de Deus, mas sim as dos homens. Para o homem funciona assim, mas para Deus é o contrário. Para o homem vida é viver, mas para nós vida é morrer. E aí que vem o texto que a gente conhece tanto. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele diz mais: porque quem quiser salvar a sua vida, aproveitar a sua vida, está perdendo a vida. A gente precisa crer nisso. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, está achando a vida. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Feche os teus olhos. Preste atenção, feche os teus olhos para a gente orar. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Que o Espírito Santo faça que essa palavra frutifique na sua vida. Eu vou usar uma frase aqui: a chave da vida, a chave da vida, a chave da vida é a morte. A chave da vida não é você viver,
Eu não estou falando do corpo físico, eu estou falando de entrega, de renúncia, de abnegação. A chave da vida não é viver. Ainda que você aprendeu por anos assim, a chave da vida é a morte, irmãos. É a morte. Jesus deu um grande exemplo. Se hoje nós temos vida, é porque Ele morreu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele entregou a vida para dar vida. A chave da vida não é viver. Vai fazendo essa transição todos os dias. Vai a cada dia trabalhando isso no seu espírito. A chave da vida, o sentido da vida, o prazer da vida, a alegria da vida, não é viver. Começa a dar uma olhadinha para a sua própria vida. Sempre há uma carência, sempre há uma necessidade, sempre não está satisfeito, sempre querendo mais. E você vai nessa busca desenfreada que não para mais. Não tem fim. A felicidade não está no muito que você tem. A felicidade está no muito que você entrega. É o muito que você entrega. Acredite, irmão. O mundo te ensinou diferente. Satanás ensinou diferente. Mas Jesus diz isso para nós. A alegria da vida, a felicidade da vida não é quanto mais você tem. O mundo capitalista ensina isso. A alegria, a paz, a felicidade da vida para nós cristãos é o quanto eu entrego, não é o quanto eu tenho, é o quanto eu me dou, o quanto eu me entrego, o quanto eu quero ser Cristo. Não seja anticristo, vale a pena ser Cristo. Acredite, vale a pena ser Cristo. Você vai encontrar a alegria da vida em ser Cristo. Por isso que o próprio Deus fala em Isaías que agradou ao Pai ver o Filho sendo moído. A alegria da vida não está na vida, está na morte. E se Deus está falando sobre isso aqui, é porque Ele sabe que você já tem maturidade para ouvir uma palavra dessa. Ele sabe que você está pronto para viver uma palavra dessa. Ele não joga a conversa fora. Se entregue mais, se doe mais, se preocupe mais. Busque no Senhor qual é a tua graça, qual é o seu dom, qual é o seu chamado, onde você se encaixa em ser Cristo. Cada um num chamado, cada um numa missão, cada um num propósito, mas experimente ser Cristo. Destrone esse espírito de anticristo, irmão. Seja pró-Cristo. Tome a sua cruz, se entregue, se doe. Experimente esse evangelho diferente de tudo que você já ouviu, que você já viveu. Experimente ser entregue. Experimente tomar a tua cruz. Experimente viver ao ponto de fazer as pessoas mais felizes do que você. Tem um pão só, está os dois com fome. Deixa o outro comer, irmãos. Deixa o outro comer e fique com fome. Experimente esse evangelho, irmãos. Experimente esse evangelho. Uma nova consciência. Uma nova consciência de ser cristão, irmãos. Destrona esse espírito do inferno de anticristo. É a vida que vale a pena. Acredite, é a vida que vale a pena. Você nunca vai ter a suficiência para ser tão feliz quanto a não ter nada, porque deu tudo. Quanto a uma vida de entrega, de doação, a favor de outros, a favor de gente, a favor de vidas. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa consciência, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu creio que o que está em nós é poder suficiente para fazer de nós
essa vida do que o Senhor falou, para viver o que o Senhor falou. Eu sei que há em nós uma graça que nos empodera para quebrar todos os conceitos egocêntricos, todo o sistema anticristo, tudo aquilo que por anos de certa forma, nos deixou empoderados de um sistema capitalista. Obrigado, Senhor, por essa palavra. O que está em nós é maior, o que está em nós é suficiente para viver uma nova consciência. E eu creio em nome de Jesus, Senhor, numa igreja que tem essa nova consciência. E quem sabe é para em mais uma área sermos pioneiros. Mas em nome de Jesus, Senhor, não é para competir com ninguém, o Senhor sabe disso. Mas o Senhor tem dado a nós, essa graça. Nós temos, de certa forma, Senhor, recebido essa graça, não por merecimento, Senhor, mas pela Tua bondade. E é no nome de Jesus Cristo que eu declaro aqui, Espíritos de Cristo, Senhor, Espíritos pró-Cristo, que vai entender e viver o verdadeiro sentido da cruz, do verdadeiro cristianismo, do nosso chamado, da nossa responsabilidade como salvos. Eu creio, Jesus, eu creio numa igreja transformada na sua consciência, que vai viver essa plenitude do amor, da entrega, da cruz, da renúncia, onde entendamos sempre que para que outros possam viver, vale a pena morrer, vale a pena morrer. E eu entendo que ainda no século 21 é possível cristãos baterem no peito e dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu creio, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e vontades, desejos. Oh Jesus, eu creio nessa igreja. Eu acredito, Senhor, eu acredito que o Senhor tem uma missão a cumprir nesse ministério, na vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor ama tanto e acredita neles, e acredita que o Senhor pode usar mais a vida deles, e eles podem se entregar mais. E eu me coloco também como um destes, disponível, para que eu não busque nada para o meu próprio proveito, para a minha própria vontade, para o meu próprio prazer, mas que eu entenda que o meu prazer é morrer por aquele que me amou e me entregar por Ele. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado. Em o nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Aleluia. Glórias.